Boa tarde, pessoal. Vamos começar então a nossa videoaula, aula remota, sobre acidentes com múltiplas vítimas. Alguns dias atrás nós já iniciamos essa temática, na nossa videoconferência, mas como que não tiveram todos os alunos participando, então achei prudente iniciarmos novamente e para a gente conseguir avançar um pouco melhor também, tá? Talvez alguns alunos tenham ficado com dúvidas sobre algumas temáticas. Bem, esse é um aplicativo móvel, ele está disponível na Play Store. Então, quem tem celular Android, umas versões um pouco mais recentes, conseguem fazer download desse aplicativo. Ele se chama Samove e ele foi feito por mim, tá? Então, eu como pesquisador responsável, porque ele é fruto do meu trabalho, da minha dissertação de mestrado e também da minha tese de doutorado, agora fazendo a avaliação dele. Bem, nessa aula de hoje, nós vamos começar então a abordar alguns desses itens que devem ser averiguados, e que todos os profissionais, principalmente que vão trabalhar em urgência e emergência, envolvendo o atendimento pré-hospitalar, principalmente, então deve ser feito, deve saber. Os acidentes com múltiplas vítimas, na verdade, ele tem diversos nomes que é chamado, tá? Então, alguns, o mais conhecido é como AMUV, justamente como acidentes com múltiplas vítimas. Mas é muito conhecido também como incidente com múltiplas vítimas, ou IMUV. Porque justamente vai modificar, quando a gente for trabalhar algumas definições, vocês vão ver que nem sempre é um acidente, tá? Então, quando a gente fala que é um acidente, é justamente quando tem algum desabamento de terra, alguma enchente, algum acidente automobilístico, né? Então, são acidentes mesmo, são situações que envolvem bastante gente, várias vítimas, ou melhor, acima de 6 vítimas, mas que foi ocasionado por um ato ou a nível natural, natureza mesmo, ou que não teve alguma intenção, não foi algo intencional. Então, por isso que é chamado então de acidentes com múltiplas vítimas. Alguns autores eles definem como incidentes com múltiplas vítimas, justamente porque nessas situações pode ser ocasionado justamente por atos terroristas. Então, que foi algo intencional. Então, por isso que tem essas duas nomenclaturas distintas, tá? Mas aqui, como que é o mais padronizado, é chamado mesmo de acidente com múltiplas vítimas. Então, é esse termo que nós vamos utilizar. Bom, vamos iniciar um pouquinho mais rápido sobre aqui algumas definições que é importante vocês saberem. Esse aplicativo, gente, ele foi desenvolvido para os profissionais, então, do SAMU, principalmente, tá? Para utilizar na educação permanente em saúde. Então, aqui tem alguns termos que são um pouco mais técnicos e a gente vai explicando e eu vou explanando um pouquinho melhor, porque alguns itens às vezes não está tão mastigado, pode-se dizer assim, justamente porque é de conhecimento, deles já. Então é um aplicativo já mais voltado mais para a questão do aperfeiçoamento e não tanto para ensinar do zero, tá? Que é a forma como que a gente está trabalhando na nossa disciplina. Então por isso a gente vai trabalhar então um pouquinho primeiro sobre algumas definições, tá? Algumas definições bem gerais, principalmente se tratando de quando que vai ser um desastre, quando vai ser uma catástrofe, o que vem a ser uma triagem, o que vem a ser o AMUV, qual que é o atendimento, qual que é a função desse atendimento e quais são os níveis de complexidade também. Começando aqui por catástrofe, que é o primeiro botão, a gente consegue então definir catástrofe como um acontecimento súbito de consequências trágicas e calamitosas. Pela OMS, ele é então definido como um fenômeno ecológico, tá? Súbito e de magnitude suficiente para necessitar de ajuda externa. Então,
Com isso a gente já consegue já definir que catástrofe ele sempre vai estar então relacionado com um fenômeno ecológico súbito. O que vem a ser um fenômeno ecológico súbito? Ecológico já remete a algo de ecologia, né? Então algo mais biológico. Então seja lá tsunamis, como que é a imagem aqui que eu quis mostrar, desabamento de terras e casas. Então são fenômenos mesmo voltados para a natureza. Se tratando então de uma movie, né, que quando vai envolver essas catástrofes, eles acabam então ocasionando que muitas pessoas acabam então se machucando. Então não é justamente porque é uma movie só porque tem um desmoronamento de terra, mas sim porque nesse desabamento acabou ocasionando, né, ferimentos, às vezes até levou à morte de pessoas por onde essa terra ou o que for, né, o que fez esse desmoronamento acabou levando, ocasionando. Da mesma forma, quando também é o tsunami ou alagamento, né? Então, sempre envolvendo fenômenos de ordem da natureza, mas que levem então a danos físicos, perdão, danos biológicos no ser humano. Tá? Então, quando a gente vai trabalhar no Amove, então a gente tem que saber quando que é uma catástrofe e quando é um desastre. O desastre já é um pouquinho diferente, justamente porque ele entraria mais como a definição lá do IMOVE, né, que são os incidentes, justamente porque ele é então também um acontecimento calamitoso, né, mas que ocorre então de súbito, ocasionando grande prejuízo ou dano, e ele é definido pela Defesa Civil como eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, tá? Sobre um ecossistema vulnerável. Por que aqui eu coloquei então como desastre como sendo natural ou provocados pelo homem? Quando é um desastre natural, por exemplo, quando tem uma pane em um avião, como essa imagem aqui já mostra, tá? Então não foi algo ocasionado pelo homem, que ele com a intenção, né? Não foi intencional, mas que, né, lamentavelmente levou então à queda e pode ter então muitas pessoas machucadas. Então por isso que ele entra como um desastre. E é muito conhecido mesmo, né? Desastres aéreos. Outra frente também, que também é definido então como desastre, são justamente aqueles que são provocados pelo homem, que são essa segunda parte aqui. Que aí sim pode entrar então atos terroristas. Aqui no Brasil a gente não tem tantos atendimentos voltados para essa situação de desastre provocados pelo homem. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que já é um pouco mais comum, tá? Então, não é só questão de colocar uma bomba, por exemplo, em algum estabelecimento, em algum local, mas sim o que até acaba sendo um pouco mais comum nos Estados Unidos, que é, por exemplo, uma pessoa chegar em algum colégio, alguma danceteria e chegar atirando mesmo nas pessoas, tá? Então, acaba se tornando um desastre de ordem de como provocado pelo homem, tá? Então, nessas duas situações que eu dei de exemplo, são definidos então como desastre também. Tá? Então, isso aqui é interessante vocês saberem, tá? Quando que vai ser um desastre e quando vai ser uma catástrofe. Claro que, por exemplo, se a gente for trabalhar com um acidente de dois carros, por exemplo, né, e nesses dois carros cada um tem 5 passageiros, ele já vai entrar como uma movie, tá? Então, numa ordem menor, claro, né, não vai ser uma complexidade muito alta, mas ele entra como uma movie. E aí você pode falar, tá, mas ele vai ser um desastre, ele vai ser uma catástrofe. Bem,
Na verdade, ele não vai se enquadrar em nenhum dos dois, justamente pela complexidade, pela magnitude dele ser baixa, tá? Envolver poucos indivíduos. Mas se fôssemos classificar entre catástrofe e desastre, ele entraria como um desastre, tá? Mas levando em conta novamente que ele não vai ser enquadrado como desastre pela questão de ser poucas vítimas, tá? Então, o desastre mesmo ele vai entrar quando ele acaba envolvendo um número grande de pessoas. Então, por exemplo, um avião que cai, às vezes acaba tem, sei lá, 100 passageiros, né? Então, ou por exemplo, algum atirador entra numa escola e atira, sei lá, para 20, 30, 40 pessoas. Então, são um número um pouco maior, tá? Lógico que um acidente também, se for envolvendo dois ônibus, por exemplo, ele pode sim se tornar também um desastre justamente pelo número de vítimas que daí vai ser grande. Passando então pela definição de triagem. Triagem, vou esperar um pouquinho para abrir. Tá. A triagem, eu já falei já na aula passada que a gente tem que esquecer agora um pouquinho sobre aquela questão da triagem pelo método Manchester, que a gente já trabalhou em sala. Porque lá também tinha a questão do tempo, né, de ser feito o atendimento, também tinha as cores e a ordem de prioridades. Aqui vocês vão ver que difere um pouquinho, tá? Então, tanto nas cores vai diferir e também em questão de tempo de atendimento também muda. Então, aqui quando a gente fala em triagem das vítimas, é justamente o ato de ir até o local onde tem essa concentração das vítimas e fazer essa classificação deles, de acordo com o ferimento, tá? Na questão também pelo método Manchester, a gente priorizava fazer um atendimento de qualidade no menor tempo possível, né? E para, lógico, atender a todos no menor tempo possível. Aqui no Amove, a gente já prioriza o melhor atendimento para o maior número de vítimas, tá? Então, principalmente aqui, a gente vê, lógico que a gente sempre trabalha fazendo atendimento com qualidade, mas no Amove a gente acaba tentando priorizar o maior número de vítimas, tá? Então a gente acaba dando prioridade para fazer um atendimento para salvar o maior número de pessoas possíveis. E isso é interessante porque vocês saberem logo aqui no começo, porque isso vai então diferenciar quando a gente for trabalhar sobre quem que deve ser atendido primeiro, tá? Em qual que é o risco, quem que vai ser deixado de lado, quais são as cores e tudo mais, tá? Então, quando a gente fala então triagem das vítimas, é basicamente então o ato de chegar até o local, vai ter um cartão, tá? Um cartão, e depois a gente vai explicar um pouco sobre o método START, que é o método que faz de triagem das vítimas, e vai então fazer por meio de alguns parâmetros técnicos que são verificados, né? Então vai fazer então essa classificação de quem que deve ser atendido primeiro. Bem, por questão de definição só, então a gente vai ficar por aqui nessa parte. Depois, quando a gente for trabalhar mesmo mais profundamente sobre o método START, eu vou explicar então melhor sobre como que é feito cada item desses, tá? Quais são os parâmetros verificados e tudo mais. Complexidade é justamente quando eu falei agora há pouco para vocês sobre questão de um acidente com carro, né, envolvendo bastante vítimas. Ele não acaba sendo classificado como um desastre, porque justamente desastre às vezes ele tem um número maior de vítimas. Então, aqui na complexidade do evento, é justamente para a gente conseguir então distinguir quando que vai ser cada tipo, tá? Então, o tipo 5 ele acaba sendo um atendimento normal, tá? Então, principalmente das vítimas quando a gente trabalha com o trauma, né? Então, os acidentes que a gente vê aqui na rua, normal, ele acaba entrando como
tipo 5, que são os atendimentos que a gente tem mais frequentes. O 4 também. O 4 ele acaba entrando como rotineiro, que são atendimentos que daí sim tem um número um pouco maior de vítimas, né? Às vezes tem lá, não sei, posso dizer umas 7 vítimas, por exemplo. É um acidente, já é classificado como AMUV, né? Porque o AMUV ele é classificado quando tem mais do que 6 vítimas, mas ele acaba não tendo uma complexidade tão alta. Então, por isso ele acaba entrando como uma classificação, uma complexidade do tipo 4. Quando a gente trabalha com complexidade do tipo 3, já são atendimentos maiores, tá? A nível estadual. Por que a nível estadual? Justamente porque, às vezes, pela quantidade de vítimas ou pela complexidade dessas vítimas, o município não tenha recursos disponíveis para fazer esse atendimento. Então, ele acaba sendo necessário fazer o pedido via Estado para, então, conseguir atendimento em outras cidades próximas. Então, por exemplo, Foz do Iguaçu tem um atendimento, uma AMUV grande e que precisa então fazer deslocamento de pacientes, por exemplo, para Londrina, para um hospital de Grandes Queimados. Tá? Um atendimento do AMUV que acabou, então, uma pessoa tem uma queimadura de uma grande extensão e que, como aqui em Foz não tem nenhum hospital referência para queimados, então acaba levando esse paciente então para Londrina. Londrina, que é uma cidade que tem um hospital, né, de queimados. Em Cascavel tem, na verdade eu não sei se já está funcionando, mas pelo HU de Cascavel também ia ter uma parte própria para atendimento de grandes queimados. Mas o mais comum que a gente conhece é mesmo de Londrina, tá? Que é o principal. Então aí ele já entraria como tipo 3, justamente porque o município ele já não tem capacidade técnica de recursos, tanto humanos quanto de materiais, para fazer então esse atendimento. Então ele acaba necessitando de um apoio de outros municípios. Então por isso que entra como tipo 3. No tipo 2, ele acaba então até parecido um pouco com o tipo 3. O tipo 2 é muito parecido até com o tipo 3, porque da mesma forma também ele vai precisar de um apoio. A diferença é que no tipo 3 ele acabava pegando apoio de municípios próximos, mas ainda dentro do estado. No tipo 2 é justamente quando já está esgotado até mesmo recursos daquele estado, né? Então ele precisa de apoio de outros estados próximos. Como poderia ser possível isso? Aí não vai entrar nem tanto a questão de hospitalar, mas sim às vezes mais de recurso mesmo. Como podemos fazer um exemplo? Um incidente, né, um desastre, por exemplo, que seja por um ato terrorista. Às vezes, no estado pode não ter uma equipe especializada, por exemplo, para fazer desarmamento de uma bomba. Então, necessite de um apoio de alguma equipe, sei lá, de São Paulo, por exemplo, para se deslocar até aqui para fazer então desarmar então essa bomba. Isso já ocorreu, tá? Inclusive aqui em Foz, de necessidade, só que acabou vindo de Curitiba mesmo a equipe, então já teve, mas na falta de uma equipe, né, de Curitiba, que é onde que fica a instalação do Corpo de Bombeiro apropriado para essas situações, acaba pegando de outros estados, tá? Não necessariamente que venha de São Paulo, né? O de São Paulo eu acabei dando um exemplo mesmo, mas pode ser mesmo do Mato Grosso do Sul ou de Santa Catarina, mas acaba sendo mais de São Paulo porque acaba facilitando mesmo o acesso, né, por via aérea para se deslocar até aqui. E do tipo 1, que são então os atendimentos, os AMUVs de complexidade maior, tá? Então é justamente de interesse nacional muito complexo.
Os mais comuns que a gente conhece acaba sendo então os tipos 4 e 3, tá? Então esses são os amoves que a gente acaba tendo maior contato, que é justamente o rotineiro e que daí seja a nível estadual. Então esses são os principais. Aqui no tipo 1 são eventos muito grandes mesmo, tá? Então que precisa então de uma movimentação e precisa de uma equipe muito grande para fazer esse atendimento. O que é mais conhecido? O que a gente poderia dar de exemplo mesmo? A gente não tem muitos exemplos que poderia trabalhar numa complexidade do tipo 1. Se a gente pensar em desastre aéreo, a gente poderia pensar até mesmo aquele lá da TAM que teve, mas aquele lá que teve, acho que foi em Congonhas, ou foi em Guarulhos, eu não lembro bem, que daí o avião ele ultrapassou a pista, né, e acabou caindo num prédio da própria TAM e acabou matando todos os passageiros. A gente poderia pensar que naquele lá poderia entrar no tipo 1 justamente porque teve um número muito grande de pessoas, né, envolvidas, mas até que não, porque justamente todas as vítimas ali, eles morreram, tá, carbonizados. Então, acabou que não foi exatamente, foi uma move pela complexidade de número de pessoas, porém todos ali morreram. Então não teve um atendimento assim que possa falar, ah não, vamos fazer a triagem de qual que foi pior, qual que são as vítimas mais graves ou menos graves, justamente porque todos morreram quando o avião então teve a explosão. Mas alguns anos atrás, foi em 2014, né, na época da Copa do Mundo, nós tivemos aqui em Foz mesmo uma simulação, né, de Amove no estádio. Eu não lembro qual que é o nome do estádio, não foi no ABC, foi no outro, onde que é o do Flamenguinho, né, conhecido como Flamenguinho. E lá foi feita uma simulação justamente para um acaso que ocorresse de uma ação terrorista em um estádio. Tá? Então ali sim poderia ser classificado caso ocorresse um ato terrorista em um estádio olímpico, ou um estádio onde estivesse tendo um jogo, né, da Copa do Mundo, ou mesmo se fosse nas Olimpíadas, que daí realmente ia envolver um número muito grande de pessoas, né, milhares de pessoas, aí sim poderia entrar como interesse nacional, né, muito complexo, que daí seria o tipo 1. Justamente então quando tem situações que envolva um número muito grande de pessoas, né? Então, como nesses exemplos como que eu dei. Que é lógico que daí nem na cidade não consegue suprir toda essa demanda, às vezes nem o Estado, e até às vezes mesmo precisa de vários estados intervir para conseguir. Quando a gente fala lógico nacional, não é só questão de precisar de todo o país, né? Mas vai ter uma mobilização de vários estados e principalmente pelo governo federal. Bem, complexidade então é isso que a gente já acabou de definir. Agora o Amove, então, a gente já falei um pouquinho mais, né, sobre o que vem a ser, quando que vai entrar como um Amove. Então vai ser eventos súbitos que produzem um número de vítimas que levam a um desequilíbrio entre os recursos médicos disponíveis e as necessidades. Tá? Então, também pode ser definido como um evento complexo com mais de 6 vítimas. Isso já tinha mencionado anteriormente, mas é importante a gente relembrar. Tem alguns autores, alguns livros que vocês podem verificar que às vezes modifica um pouquinho isso, tá?
Alguns autores classificam a MUV quando tem mais do que 7 vítimas, outros quando é acima de 8 vítimas, mas aqui em Foz mesmo a gente utiliza mais quando é acima de 6 vítimas, e ele vai ser classificado principalmente quando ele leva a um desequilíbrio entre os recursos, tá? O que vem ser esse desequilíbrio? Se a gente for pensar, 6 vítimas não é muito, né? 6 vítimas é questão de pegar 2 carros e bater, né? Se tiver três pessoas em cada carro, já serão 6 vítimas. Porém, ele vai ser classificado não como um acidente de trânsito normal, mas sim como uma MUV, justamente quando ele vai então fazer esse desequilíbrio entre os recursos disponíveis. O que vem a ser então esse desequilíbrio? É justamente que às vezes é um dia que está tendo muitos atendimentos, tanto pelo SAMU quanto pelo SIAT, e que às vezes não tem medicações, não estejam tão disponíveis, às vezes recursos humanos não estejam também tão disponíveis, às vezes atendimento nos hospitais também não estejam muito bom. Então já tem algum certo desequilíbrio quando tem uma vítima, um número de vítimas grandes, acima de 6. Então, um atendimento com 6 vítimas, às vezes você não vê por aí alguém classificando como uma MUV, porque às vezes vai lá 2, 3 ambulâncias, acaba fazendo socorro, tudo certo, e acaba finalizando, estando tudo ok, sem nenhum estresse maior. Mas quando é uma MUV, justamente quando às vezes não tem aqueles recursos. Aí às vezes pode ter, quando você não tem recursos suficientes e apropriados, pode ser 2 vítimas, que ele já vai se tornar um problema muito grande, né? Isso não só trabalhando como o APH, né, o atendimento pré-hospitalar, mas até mesmo uma enfermaria qualquer. Se você não tem recursos disponíveis para aquela situação que você precisa, ele vai se tornar um problema bastante grave. Bem, por último, aqui nesse item, a gente vai trabalhar com o atendimento mesmo do AMUV. Então, quando a gente trabalha com o atendimento para essas situações, então a gente tem 3 grandes objetivos. Tá? Quais são então esses objetivos do atendimento ao AMUV? Basicamente é proteger a saúde da população, oferecer resposta rápida e tentar então minimizar os impactos desses desastres ou então catástrofes, e também limitar a progressão dos danos. O que vem a ser principalmente esse terceiro item? E por isso que a gente já a gente já falou sobre fazer o atendimento ao maior número de pessoas, maior número de vítimas. E justamente quando a gente vai fazer essa triagem, da mesma forma que no método Manchester a gente já falou, quando o paciente era classificado, por exemplo, com a cor laranja, né, que era de 10 minutos para o atendimento. Se você demora para fazer esse atendimento, a vítima ele vai evoluir. Tá? Então, justamente a evolução da gravidade desse paciente é a progressão dos danos. Então, isso que a gente mais tenta diminuir. Quando a gente vai fazer essa triagem, então basicamente ele vai ser dividido entre as cores verde, amarelo, vermelho e preto. E nos atendimentos, lógico que os principais, onde que a gente vai dar maior ênfase, as equipes que vão fazer então, vão estar lá nas lonas fazendo esse atendimento, são justamente para atender as vítimas vermelho e amarelo. Porém, o amarelo ele acaba dando um pouquinho menos ênfase, justamente porque as vítimas vermelhas são os que têm maiores danos. Mas é comum
ocorrer que as equipes acabam deixando uma equipe para atender as vítimas amarelas, e normalmente nos AMURVs a maior quantidade de pessoas vítimas acaba sendo amarelo, tá classificado como amarelo. E às vezes tem muitos profissionais, muitos socorristas lá em cima do atendimento das vítimas vermelhas, e aquela equipe, que é um pouco menor para atender um número grande de vítimas amarelas, não consegue dar conta. Então, essa vítima amarela começa a progredir. Nessa progressão, às vezes uma vítima está lá na área amarela, na lona amarela, ele acaba entrando em uma parada. E por entrar numa parada, então ele acaba se tornando uma vítima vermelha. Então, isso já é classificado então como a progressão dos danos. Então, no atendimento do AMURV, a gente realmente tenta fazer a limitação ao máximo dessa progressão desses danos. Tá? E é lógico que a gente vai, então, e para fazer essa limitação, a gente precisa sempre oferecer uma resposta rápida. E, claro, minimizar então, os impactos então, dos desastres. Minimizar o impacto desses desastres é justamente diminuir as chances desse acontecimento, aumentar o número de vítimas. Então, se a gente está trabalhando com um acidente automobilístico, é justamente evitar que mais carros, ou ônibus, ou caminhão, não sei, bata também no local, para aumentar ainda mais o número de vítimas. Se a gente está trabalhando com um acidente envolvendo um caminhão, por exemplo, que tenha algum líquido inflamável, é justamente fazer então a retirada, ou mesmo conter essa vazão desse líquido, para que também não ocorra, seja lá um líquido inflamável, às vezes algum pó, que possa então toxicar então a outras pessoas que estão próximas. Então é isso mesmo, que é a questão de minimizar os impactos então desse desastre ou dessa catástrofe. Lógico que quando a gente trabalha com catástrofes é um pouco mais difícil, porque a gente às vezes não foge da nossa ossada, às vezes, por exemplo, fazer diminuir os impactos de um tsunami, ou de um terremoto, ou de um desabamento de terra. Então a gente consegue minimizar esses impactos fazendo o resgate no menor tempo possível, porque a gente sabe que em catástrofes a gente não consegue ter uma noção tão ampla de fazer a segurança desse local. Se for um desabamento de terra, a chance de ter um novo desabamento não é nula. Então a gente precisa fazer o atendimento? Precisa. Mas quanto maior tempo que a gente fica nessa zona quente, que é justamente a zona onde teve o evento, a gente está colocando em risco caso ocorra novas catástrofes, né? Então por isso que a gente tem que fazer então essa resposta rápida, minimizando os impactos. E lógico, proteger a saúde da população. Quando a gente fala da população, a gente pode também envolver, lógico, a vida também dos próprios profissionais, né, que também precisa ser feito. Então, com isso a gente acaba então de fazer todas as definições possíveis aqui sobre a AMURV, tá? De todos os itens que acabam envolvendo uma AMURV. Agora a gente vai passar para o segundo item, que é o cenário. Tá? O cenário, então, ou também pode se definir como a organização da cena, né? Então, é um outro aspecto muito importante que vai envolver lá a primeira equipe, tá? Principalmente a primeira equipe, que é a equipe que vai chegar até o local. É muito comum, quando a gente trabalha com a AMURV, sempre, na verdade, vai ser acionado, né, via central de regulação, porque alguém viu
ou muitas pessoas viram e vai ligar na central de regulação, né? Por exemplo, do SAMU, vai ligar 192 e vai relatar, teve um acidente aqui no ônibus, um ônibus bateu num caminhão tanque, né? Então tem, sei lá, tem muito, o ônibus estava cheio, é um ônibus que estava indo, sei lá, para Três Lagoas, que é um ônibus que geralmente tem bastante pessoas, né? E acaba então precisando que essa equipe que está lá fazendo regulação seja capaz de saber lidar com essa situação, porque pode ser algo real, né? Então pode realmente ser uma movie, como pode ser também trote. Então o que acontece? Vocês podem achar que vai ser deslocado várias ambulâncias, mas inclusive até às vezes acontece isso, mas é errado. O ideal nesse tipo de atendimento é mesmo o médico que está lá na regulação vai enviar uma equipe, tá? Ele vai enviar uma equipe justamente para fazer essa análise da magnitude lá que a gente trabalhou. Lembra que no item anterior, deixa eu voltar lá, quando a gente trabalhou aqui nas definições, a gente viu aqui a complexidade. Então, é justamente esse profissional que vai estar na primeira viatura, que é a primeira equipe que vai chegar lá, então ele vai fazer essa organização da cena. Então essa primeira equipe ela é a mais responsável, porque é ela que vai olhar quais são os riscos que está envolvendo, qual que é a magnitude desse atendimento, o que é necessário para fazer a segurança desse local e inclusive já vai fazer a segurança desse local e, se possível, também já vai até iniciar a fazer a triagem dessas vítimas. Então, a primeira equipe é a que tem mais trabalho, digamos assim. Então, ela vai chegar, vai analisar a situação e já vai reportar, né, o mais rápido possível para a central de regulação, para então a central de regulação enviar tanto o apoio de mais viaturas conforme conforme a necessidade, né, relatado pela essa primeira equipe, como também vai ser ele que vai a equipe da central de regulação que vai fazer então também a ponte entre outros serviços necessários, como por exemplo o corpo de bombeiro, o próprio hospital que vai estar recebendo depois essas vítimas, defesa civil, a polícia, guarda municipal. Então é a central de regulação que vai fazer essa ponte entre esses outros serviços, mas quem vai fazer, quem que vai relatar essa necessidade é justamente a primeira equipe que vai chegar lá. Tá? Então a gente vai então explicar um pouquinho sobre então a organização dessa cena. Quando a gente fala sobre risco, é porque a primeira vítima, ela não vai chegar, a primeira equipe, ela não vai chegar correndo já para entrar dentro do ônibus, se for um caso de um atendimento no ônibus, para verificar quantas vítimas tem e já fazer então essa triagem. A gente vai sempre trabalhar com esse exemplo então de fosse um ônibus que bateu em um caminhão daqui transportando combustível, tá? Então vamos trabalhar com esse exemplo. A primeira equipe vai chegar no local, o que ele vai fazer? Ele vai fazer então uma análise desses riscos, tá? Então essa é a primeira coisa que ele vai fazer. Então tem que ser rápido, sistemático nessa análise, tem que permitir então a formulação de um plano-resposta, tem que detectar e estimar quais são esses riscos, tem que organizar rápidas ações de segurança e proteção e até o atendimento de pré-hospitalar. E como que então é feito então essa rápida organização? É realmente fazer essa análise de quantas equipes adicionais vai precisar,
vai necessitar de equipes especializadas, né? Então vai precisar, por exemplo, daquele esquadrão antibombas, vai necessitar de equipe do corpo de bombeiro para fazer a contenção desse material que está sendo transportado, combustível. Vai ter que então também limitar a extensão desse acidente e evitar novos eventos e vítimas. Então, o que todos esses objetivos aqui cabe à primeira equipe. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, tem aqui 2 postes de corrente elétrica e aqui embaixo tem um galão com combustível tá saindo dele. E aqui tem um fio que está bem próximo, um fio eletrocutado, pode ver que tem até uns raios aqui. Então a chance de levar uma explosão aqui é muito grande. Então essa análise de risco é importante porque esse profissional ele tem que colocar ele pode colocar em xeque a sua própria segurança. Tá? Então por isso que antes dele chegar e fazer mesmo o atendimento, ele deve obrigatoriamente fazer essa análise do que vai ser, do que está ocasionando, se tem algo que possa colocar em risco a segurança tanto dele quanto das demais ambulâncias, demais socorristas que vão chegar. Lembrando que ele já vai estar então reportado para a equipe lá que vai estar na central de regulação e vai falar: olha, vou precisar então o atendimento de um caminhão envolvendo também um caminhão com combustível que está vazando e envolvendo também um ônibus. Nisso que ele vai falar para a central de regulação, ele já vai ter que então pensando em em se organizar para fazer esse atendimento. Então, o que mais que ele precisa? Quais os aspectos de risco que pode apresentar uma cena dessa? Presença de fumaça e de fogo, rede elétrica, como mencionei aqui acima. Às vezes nem a rede elétrica batendo assim no combustível, mas uma rede elétrica batendo na própria parte externa do caminhão ou do ônibus, tá? E acaba, se for um acidente de um ônibus, por exemplo, batendo em um poste, não é raro que ocorra o rompimento de algum desses fios de alta tensão e acabar batendo no ônibus. Se essa primeira equipe não averiguou isso, corre-se o risco de quando chegar as equipes para fazer o atendimento, o socorrista, ao encostar nesse ônibus, ele ser eletrocutado. Tá? Então, por isso que essa análise de risco da cena, se tem rede elétrica próxima, é importante. Aqui no de cima, que acabei nem mencionando, a presença de fumaça ou fogo. A gente acaba colocando mais atenção quando tem a presença de fogo. Mas a presença de fumaça é tão importante quanto a de fogo. Porque a fumaça, mesmo que ela seja aparentemente mais inofensiva, ele pode levar à intoxicação da equipe. E com essa intoxicação, dependendo da substância que está ocasionando essa fumaça, ele pode levar à morte mesmo desses socorristas. Rede de gás ou presença de botijões de gás na cena é algo também extremamente importante, tanto para a questão que possa levar a explosões, como também a questão da liberação desse gás, provocando então, aí acaba sendo ainda pior, porque ainda a liberação do gás nem sempre ele aparece como uma fumaça, então ele acaba sendo ainda mais fatal então, para o socorrista. Presença de reservatórios com ou sem vazamento de combustível ou substâncias químicas.
Suspeita de ação criminosa, também isso é interessante. Essa primeira equipe ela tem que verificar caso seja é, tenha como hipótese uma ação terrorista e, por exemplo, que foi ocasionado por uma explosão. A chance de ter novas explosões deve ser considerada. Então, por isso que aqui nesse item é importante fazer essa análise desse risco. Cuidar também com o risco de pânico em massa, tá? Se for tanto das vítimas como também de curiosos que estão chegando no local. Então essa primeira equipe ela já tem que tentar ir afastando essa população. E assim, gente, a gente nunca trabalha sozinho. Então as pessoas que estão lá curiosas, a gente pode pegar outras pessoas que já estão lá também no local para auxiliar a gente a afastar essas pessoas. Da mesma forma como em acidentes, como por exemplo que teve aquele desastre lá na Boate Kiss, né, que teve o pânico em massa e muitas pessoas morreram não pela fumaça, mas sim porque foram pisoteadas. Tá? Então, pessoas que caíam e as outras pessoas naquela sentimento de tentar sair acabavam pisando nessas pessoas que estavam caindo e acabou então levando à morte muitas pessoas pela por esse tipo de trauma, né? E também estabilidade de estrutura, como edificações, acessos, os próprios postes, encostas, árvores e veículos, tá? Instabilidade da estrutura justamente porque ele pode levar tanto ao aumento de vítimas por curiosos que estão próximos, mas também pela própria equipe que vai fazer esse atendimento. Tá? Não vou conseguir terminar todos esses itens, porque a gente já está com praticamente 47 minutos de gravação. Tá? Então, gente, eu vou finalizar a aula aqui, porque senão vai ficar muito demorado para conseguir upar ele no YouTube e também fica muito extenso para vocês também assistirem. Então a gente vai finalizar esse vídeo aqui na organização da cena, fazendo a organização dos riscos. E na próxima videoaula, então, eu vou dar seguimento com a magnitude, primeira equipe, segurança e até mesmo falar um pouco sobre as placas, né, de simbologia de risco, que também é um item bastante interessante. Então eu agradeço a todos que conseguiram assistir até aqui ao final. E muito importante a gente trabalhar e saber o que fazer, né, nesses acidentes com múltiplas vítimas. Até logo então, gente.